liga que está no ar mais um programa da TV Justiça que conecta você, jovem, com seus direitos e mostra quem está fazendo a diferença. Na edição de hoje, o destaque é para uma geração de comunicadores indígenas. Vídeo selfie, podcast, lives. De um lado, um mundo conectado, digitalizado, instagramável. De outro, a realidade de uma geração que luta pela tradição cultural dos seus antepassados. E por que não esses dois mundos juntos? Jovens indígenas brasileiros se uniram e formaram uma rede de comunicadores. Eles aprenderam a usar uma ferramenta alternativa, mas eficaz, para defender a cultura e as tradições do seu povo, a comunicação. E quem vai contar como tudo isso é feito são dois jovens indígenas. Se liga na bio deles. Mitan Chipaia tem 21 anos e o feed dele é de encher os olhos. Ele é fotógrafo, cineasta e defensor da natureza. Tá lá na bio dele. Ele pertence ao povo Chipaia Curuaia, da aldeia Tucumã. O território fica no Médio Xingu, em Altamira, no Pará. Ele faz parte da liderança jovem, mas também se rendeu à atuação por meio do audiovisual desde muito cedo. Olha ele entrando na onda das trends. Nesse feed, o registro da 5ª edição do Encontro Rede Xingu Mais, que reuniu povos indígenas da região e de outros estados. Aqui, o clique da participação dele no Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo. O Mitan sabe que câmera na mão é forma de luta e resistência. Por isso, tem ampliado a atuação dele como jovem liderança também do Pará e da Amazônia. E viva o Rio Xingu, né, Mitan? Luene Caripuna tem 21 anos, é da aldeia Santa Isabel, na terra indígena Uaça, que fica no Oiapoque, no Amapá. Dá uma olhada no paraíso que é o território do povo caripuna. No feed dela, cada registro é de tirar o fôlego e ela se orgulha da sua origem. Olha esse post, o pôr do sol do rio Tapajós. E ela gosta de cair nessas águas, mas curte ainda mais quando vê uma mulher indígena empoderada e consciente dos direitos dela. E ela se prepara para mostrar a força do seu povo em todo lugar. Luene faz parte da rede de jovens comunicadores indígenas da Amazônia. Também está fazendo o curso de licenciatura intercultural indígena da Universidade Federal do Amapá. É uma das locutoras do podcast Amazônia Indígena. E eu sou Luene Caripuna, comunicadora da COIAB. É da Amazônia para o mundo que se fala, né, Luene? E são eles que a gente vai convidar para entrar aqui no telão do Se Liga. Oi, Luene, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, obrigada. Mitan, também seja muito bem-vindo. É um prazer enorme receber vocês aqui no Se Liga. Olá, boa tarde, muito obrigado. É uma honra para nós, comunicadores indígenas, estar participando desse programa, né, para trazer visibilidade, também contar um pouco, né, como é a nossa dificuldade nesse mundo da tecnologia, juntando esses dois conhecimentos ancestral e atual, que é da tecnologia. Então, para nós é uma honra fazer parte desse programa. Segura aí que tem mais gente chegando no Se Liga. E para conversar também sobre essa história de botar a mão na massa, ou melhor, nas lentes das câmeras e usar a comunicação como ferramenta de luta, nós também convidamos o estudante de arquitetura Ionine Terena e o Levi Tapuia, que faz o curso técnico em gestão de eventos, os dois estudantes indígenas que deixaram as aldeias para se dedicar aos estudos. Pode colocar no telão do Se Liga também esses meninos, sejam muito bem-vindos, Ionine. Ô, Nath, muito obrigado pelo convite, pelo espaço cedido e pelo tema tão louvável, né, de estar mostrando os nossos influenciadores indígenas que tanto nos inspiram a ocupar todos esses espaços e que também mostram muito dos nossos. Levi, também seja muito bem-vindo ao Se Liga.
Muito obrigado pelo convite e agradeço estar novamente presente junto com esses comunicadores que a gente tanto luta, né? A gente sempre vem dizendo que que a câmera é a flecha dessa jornada. E para falar com a gente sobre os direitos e o uso da comunicação em defesa das garantias desses povos, a gente recebe aqui também o advogado indígena Ivo Makuxi. Vem para o telão do Se Liga, doutor Ivo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma honra contribuir com o programa. Vou começar perguntando aqui para o Mitan. Mitan, explica para a gente um pouco como que começou toda essa história de usar a comunicação em defesa dos povos originários. Esse projeto começou em 2020, logo no início da pandemia, né? A coordenação da COIAB pensou de uma maneira de como ajudar, né, a orientar os povos indígenas que estavam em isolamento naquele ano da pandemia de Covid-19, como fazer chegar a informação correta, né, sobre os riscos que os povos indígenas estavam correndo, como fazer com que os povos indígenas tomassem os cuidados, né, também não só com a pandemia, mas também com as fake news. Então, foi pensado uma forma de envolver também a juventude que estava no território, passando por aquele momento de isolamento, né, que a gente sabe que ficou uma pressão psicológica, muitos jovens, né, chegou o fato de entrar em depressão, isso não só dos jovens indígenas, né? Então, a Rede de Jovens Comunicadores, ela veio para isso, né, para ajudar com essas informações corretas para dentro dos territórios indígenas e também já aproveitar, né, essa nossa habilidade que é de fotografia, de vídeo, de comunicação em si. Luene, eu queria que você me contasse um pouco como foi essa experiência, a primeira experiência de contato com todas as tecnologias digitais que a gente tem disponíveis hoje, câmeras, gravadores. Como é que foi esse primeiro contato, se adaptar, como colocar todo esse conteúdo na internet e tudo mais? No início das formações era algo muito novo, de fato, a técnica era algo que nos cobrava demais, mas, assim, trazendo muito para o nosso olhar, a partir do que a gente gostaria de construir dentro principalmente dentro da pandemia, né? Então, conseguir estar nesse espaço vai além de só aprender as técnicas, mas também aprender como a gente usa essas ferramentas para conscientizar, para guardar memórias, para guardar a nossa história e fazer um papel agora muito importante, principalmente pelo fato de que a nossa imagem era muito manipulada dentro das redes. E a gente começou por conta dos estereótipos e preconceitos já constituídos dentro desse meio, né? Principalmente porque a gente no início começou a ser chamado de índios de iPhone e vários outros nomes, né, que foram constituindo a nossa pessoa dentro desse meio digital nas redes sociais. Vamos entender melhor tudo isso. Diretor, solta o VT que mostra um pouco como atua a Rede de Jovens Comunicadores Indígenas. A Rede de Jovens Comunicadores é um encontro de fortalecimento, um lugar único de aprendizado dos jovens, no qual reunimos e empoderamos essa juventude na comunicação para estar apoiando as redes base da COIAB. E a Rede de Jovens Comunicadores Indígenas é uma estratégia de fortalecimento da luta do movimento indígena. A gente está num território que é bastante ameaçado, né? E a gente, como comunicadores, a gente consegue mostrar realmente as imagens, né? Todo o desmatamento, o garimpo dentro do território. É a nossa história, as nossas vidas contadas através das nossas lentes e através dos nossos textos. Então, nós, Juventude Indígena, temos essa missão, e principalmente por ser comunicadores indígenas, comunicar a verdade, comunicar a potência da cultura dos povos indígenas e de um planeta sustentável para todos. Mas é preciso apoiar cada vez mais a Rede de Jovens Comunicadores Indígenas para que venhamos ter maior atuação e ter mais povos representados. Mitan, explica pra gente como que é feito esse treinamento à distância, né? Ou vocês se encontram realmente e vão ensinando a usar os equipamentos, os celulares, as câmeras? Cada comunicador e comunicadora recebeu um kit,
né, um kit de celular, bateria externa e também uma bolsa, né, para que garantisse a participação dos comunicadores e comunicadoras. Então, todas as formações foram feitas de forma virtual, né, e mais um desafio para os comunicadores indígenas, que era uma coisa nova para todos nós, né, como participar desses momentos, né, como conseguir olhar para a telinha e fazer com que aquilo fosse o seu encontro presencial, né? Que a gente é muito acostumado com aquele presencial, rodas de conversa nas nossas aldeias, momentos de troca de saberes. Então, foi um desafio muito grande, né? Um desafio que a coordenação da COIAB quis, né? Abraçou esse desafio e deu essa confiança em nós também. Eu vou passar a oportunidade agora para o nosso jovem convidado, Levi. Levi, pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber qual foi a maior dificuldade dentro da própria comunidade no sentido de ter uma mulher começando na comunicação, tipo, entrando nas câmeras, no audiovisual em si. Bem, no Amapá, por exemplo, eu sou a única jovem mulher que iniciou esse processo em 2020. E, de fato, a aceitação desde o início da minha trajetória dentro do movimento, que não começa em 2020, começa a partir dos meus 16 anos, hoje eu tenho 24, então é uma trajetória que é tecida também dentro de conquistar a confiabilidade das lideranças do meu povo, mas também foi também provar para eles que era necessário estar nesse meio para que a gente pudesse também levar informações, porque, por exemplo, o meu território, a terra indígena Uaçá, a gente divide com mais dois povos, que são o povo Galibi-Maruorno e o Palicu-Alquaienê. O povo Palicu foi o povo que mais foi afetado com a desinformação e as fake news no território, e foi o povo que mais evitou tomar a vacina. Então, a gente conseguiu, por mais que com muita dificuldade, provar para eles que havia essa necessidade de levar as verdades sobre o nosso povo. E hoje eu consigo hoje eu estou com uma turma mais dentro do meu território com 20 alunos em formação para comunicação. Vou aproveitar então e colocar o doutor Ivo na conversa. Doutor Ivo, qual a contribuição dessa organização dos jovens comunicadores indígenas para a defesa dos territórios? A defesa e a luta para a efetivação dos direitos constitucionais dos povos indígenas é uma luta árdua e constante, e hoje os jovens comunicadores que dominam essa ferramenta tecnológica, né, principalmente as redes sociais, têm somado para dar voz, né, promover os direitos e fortalecer a luta, o próprio movimento indígena para avançar os direitos que ainda estão aí sendo desrespeitados. Então, é uma soma de vozes que vem fortalecer a luta dos povos indígenas no Brasil. A gente vai fazer um pequeno intervalo e o Se Liga já está de volta. O Se Liga está de volta. Na edição de hoje, o papo é instagramável, isso mesmo. Aqui com a gente, 2 jovens que usam as redes sociais e a comunicação em nome da luta e da preservação dos povos indígenas, o Mitan e a Luene. Além deles, contamos com a participação de 2 jovens estudantes, o Nini e o Levi, e é para eles que eu vou passar a bola agora. Levi, pode fazer a sua pergunta. Minha pergunta agora vai para o doutor Ivo. Eu queria saber muito como que, na questão dos direitos, a gente tem se mobilizado a favor do contexto da juventude de comunicação. Quais são os processos, como que está se desenvolvendo para que a comunicação tenha mais espaço, tenha mais abertura e possa estar exercendo seu papel sem sofrer todos esses preconceitos que a gente já vinha sofrendo desde 2020, até o Mitan citou, a Lauene citou. Então, essa seria basicamente a pergunta. Doutor Ivo? Então, é importante os jovens que estão somando na luta entendam que a comunicação é importante nesse processo de luta por direitos e combater narrativas também que contam outras versões, né? Que é mostrar para a sociedade que nós somos donos da nossa história. Nós estamos comunicando a nossa cultura, a nossa diversidade, quem somos de fato, né?
rebater as falas, narrativas e notícias que romantizam indígenas, de que o indígena só é aquilo ou aquela menina ou rapaz que mora na aldeia, que anda pelado, sem roupa, e que não pode ser um indígena, que pode ser advogado, médico, jornalista, que hoje nós temos vários indígenas que moram nas cidades, né, exercem várias profissões, mas continuam indígenas, né? Isso também tem que ser divulgado para a sociedade. Eu queria perguntar para a Luene como é que vocês fazem, Luene, também para driblar esses problemas de internet. Você estava falando há pouco, né, da dificuldade. Muitas vezes eu imagino que tenha que ser necessário ir para a cidade para fazer a transmissão. Como é que vocês driblam aí esses desafios da internet? Bem, eu moro no extremo norte do país, né, que é o Oiapoque, e ali é um desafio muito grande, principalmente pelos dados móveis, que seria algo na cidade mesmo, né, que funcionaria com a gente fazer esse tipo de material. Mas, assim, a gente vai na sorte. Para quem consegue ter Wi-Fi, é muito melhor, consegue trabalhando nessa questão de envio de material, porque como a gente trabalha em rede também, a gente sempre está trocando muito material com a COIAB, com as outras organizações, e, assim, é muito desafiador. A maioria das vezes tem que ficar mesmo na cidade para conseguir ter uma boa internet, para também, às vezes, gravar alguma coisa e tentar mandar numa qualidade bem melhor, é complicado. E, Mitan, você estava falando sobre os eixos de atuação da rede, e eu sei que um deles é essa questão do acesso à saúde. A Fiocruz fez um curso, inclusive, com jovens comunicadores durante a pandemia. Eu queria que você me falasse como é que foi esse curso e por que é importante essa atuação da Fiocruz junto aos comunicadores indígenas. Exatamente, né? A Fiocruz foi um dos parceiros principais, né, da COIAB para pensar em criar essa rede, né? Como eu tinha falado, foi um parceiro muito importante para a criação dessa rede. Então, um dos projetos que a Fiocruz, junto com a COIAB, elaborou, foi os dois, né? Primeiro foi um, aí logo depois deu em seguida o outro, que foi Povos Indígenas da Amazônia em Combate a Covid-19, o PIAC, e depois o Floresta em Rede, né? Esses dois projetos que foram elaborados em parceria com a Fiocruz, pensando em elaborar cartilhas, né, informativos dentro dos territórios, para os territórios, né? Aquilo que a Luene trouxe. Muitos territórios acabou que teve aquela desinformação sobre o que era a Covid, né? Então, a Fiocruz, junto com a COIAB, a gente conseguiu fazer uma campanha de vacinação dentro dos territórios, com os comunicadores, né? Levando informação, né? Qual era a importância da vacinação, da vacina contra o coronavírus, né? A gente também fez essa conscientização dentro dos territórios através da rede de comunicadores em parceria com a Fiocruz e cartilhas, né? Então, foi muito essencial, inclusive, né? Aqui a Fiocruz fez essa parceria com a COIAB, ajudando que essa informação chegasse nos territórios. E a iniciativa entre a coordenação das organizações dos povos indígenas da Amazônia, a COIAB e a Fiocruz, faz parte de um projeto de apoio às comunidades indígenas em 4 estados do país no enfrentamento dos efeitos da Covid-19. Além da Fiocruz Amazônia, a Unicef também é parceira neste projeto. Confira agora como foi uma dessas oficinas no Se Liga Mais. Pesquisadores da Fiocruz, juntamente com comunicadores indígenas, visitaram diversos territórios nos estados do Pará, Maranhão, Amazonas e Roraima. Seja bem-vindo. Obrigado. Nos encontros, eles conversaram com pajés e lideranças das aldeias para compartilhar os conhecimentos e saberes da medicina tradicional e apresentar técnicas de tratamento da flora e fauna usadas na medicina indígena, baseadas em crenças e experiências. Serve para raiz de buriti, santa, saratudo, folha seca de abacate. A ideia é que, acompanhando as oficinas, os comunicadores recebam as informações e tenham condições de transmitir para outras bases indígenas.
O trabalho da Fiocruz prevê a elaboração de um diagnóstico do impacto da pandemia de Covid-19 em comunidades indígenas da Amazônia Legal. Vou colocar o doutor Ivo na conversa. Doutor Ivo, o acesso à saúde nas regiões amazônicas, aí nas aldeias, é um direito constitucional dos povos indígenas, inclusive, esse trabalho. Por que é importante também esse trabalho de atenção e cuidado, levando a medicina tradicional, sem perder também a importância e relevância da medicina que já existe aí dos povos originários? Com certeza, inclusive nós costumamos falar que muitos estudos hoje de medicamentos vêm das plantas, frutas e recursos da natureza que os povos indígenas já dominam há milhares de anos. Então, a saúde indígena que nós temos hoje no Brasil, a CESAI, uma secretaria especial, faz esse trabalho no sentido de agregar esses dois conhecimentos, saberes, a medicina indígena, que nós chamamos de medicina tradicional, e a medicina não indígena. Isso é importante para a saúde indígena. Eu vou dar espaço novamente aqui agora para o nosso jovem convidado. Yunini, fica à vontade para fazer uma pergunta. Sendo desbravadora, Luene, assim como você disse, né, dos desafios de também ser a primeira mulher indígena da sua etnia a estar tendo esse papel de liderança tão importante, gostaria de perguntar sobre as suas referências das nossas antigas guerreiras. Você tem o seu trabalho inspirado em alguma, ou de várias, ou que pontos você puxou de cada para que hoje se tornasse uma profissional tão importante, né? E uma guerreira tão inteligente, que faz valer o seu espaço de visibilidade? Bem, é até emocionante, sabe? Porque eu sempre digo que eu sou constituída de pessoas e principalmente mulheres. E na minha trajetória, na minha aldeia, tinha uma grande anciã que infelizmente a gente perdeu, que a gente carinhosamente chamava de Vó Xandoca. E em 2018, no início de 2018, teve dois grandes guerreiros também, que são comunicadores e cineastas. Um é o Davi Maruorno e o outro é o parente... Ai, meu Deus, não vou lembrar o nome. Mas, assim, eles fizeram uma curta-metragem sobre a vida dela. E foi o único registro que a gente teve da história da Vó Xandoca. E isso me marcou muito, porque 2 meses após o lançamento, ela faleceu. E isso também me estimulou muito a entender o quanto é importante nós termos guardado as nossas memórias de outra forma, porque nós somos povos da oralidade. E na pandemia a gente perdeu muitos Gamun, que são os mais velhos, a gente perdeu muita liderança e muitas falas tão importantes. E a Vó Xandoca, ela sempre incentivou muito e me ajudou a estar nesse espaço. Mas também outras mulheres, como Simone Caripuna, uma mulher também da COIAB, da coordenação, que sempre incentivou e pegou bastante no nosso pé para que a gente caminhasse no caminho da comunicação e nunca parasse, que foi a Nara Baré, que ajudou muito nessa trajetória, foi alguém que iniciou esse processo e que foi muito desafiador também levar para as organizações de base a nossa importância enquanto comunicadores. E assim vem as mulheres da minha família também, as mulheres que hoje estão em outro espaço, Simone Caripuna, que é uma grande liderança no meu estado e que constituiu. Então, além de ter mulheres em outros espaços mais amplos, mas também a importância de ter as mulheres de base, aquelas mulheres que a gente tem referência do dia a dia de ensinamentos e de luta. Porque no meu território, eu digo que o movimento de mulheres ela se constitui de uma forma muito minuciosa, em que os homens ainda não conseguiam enxergar a dimensão que elas queriam estar. E hoje elas, dessa trajetória, elas abriram portas. E essas portas que elas abriram hoje me dão a oportunidade de estar nesse espaço da comunicação e que é muito importante. Então, vem muito da minha referência Vó Xandoca. Então, eu queria saber o seguinte, a rede hoje representa quantas etnias e o que você já consegue deslumbrar aí e prever de futuro
para a rede de comunicadores? A rede é composta, né, e a ideia é trazer mais para todos os povos da Amazônia brasileira, os novos estados de atuação da COIAB, né? Então, todos os povos para ter representantes dentro dessa rede, que não tem, a gente está buscando ter ainda, né? E, assim, já foi falado, né, pelo atual coordenador, né, naquele documentário que foi passado, que, quem sabe, futuramente, né, ser criada uma agência de comunicação indígena através desses comunicadores. Parabéns pela iniciativa, Mitão. Parabéns também, Luene. Muito obrigada pela participação de vocês. Quero agradecer também aos nossos jovens convidados, Yunine e o Levi. Muito obrigada pela participação. Agradeço também, doutor Ivo Makushi. Muito obrigada por estar aqui no Se Liga, mostrando aí um pouco dessa relevância do trabalho que é feito por esses jovens comunicadores. E o Se Liga fica por aqui, mas o conteúdo desse programa, você já sabe, está lá no Instagram da TV Justiça, no nosso site e também no canal do YouTube. Até o próximo programa. Fui! We'll be right back.